ser humano é complicado, vai bem mais além. Pois quem vem não tá na pilha, pouco se comove. Cada um com sua grandeza, cara. O mundo gira. Cada balada, uma história, um protagonista. Toda transa, uma conquista, vista sem razão. Não lembro como, quando e onde eu sei que eu tava lá. Não lembro como, quando e onde eu sei que eu tava lá. 1993. Sei que estava lá. Pode crer, Código Penal. É nosso. Na sociedade infestada pelo preconceito, não há remédio a uma doença de fatal efeito, aonde o direito de viver está na mão da lei, está na roda, a verdade virou terra de ninguém, terra de ninguém, terra de ninguém, terra de ninguém, terra de ninguém. Então, galera, 1993 é um relato, um breve relato da nossa longa existência. Começou lá na Donos da Noite, um grupo que eu tinha junto com ele, do Nego Jay, um brother que eu conheci uma noite no 7 de setembro, junto com outras pessoas que vieram somar com a gente, o Didi, que fez eu conhecer o Black, que está aqui comigo, e onde nós ia para a escola junto pensando, na verdade, em nada, na real, nem estudar não era, né, Black? Não é. Nós pensávamos em fazer um som, cara, mas tipo para tirar uma onda, para brincar. E como eu já vi de uma bagagem musical do hardcore, eu tocava um baixo, e eu conheci o Pereba, que era o nosso batera, e nós não sabíamos fazer rap como deveria ser feito, não tinha equipamento eletrônico, não tinha computador, muito menos acesso a isso, a gente montou uma banda, tentando imitar o que se fazia digitalmente com instrumentos. E isso foi meio sofrido no início, assim, porque teve que ter fatores externos, gente que veio de... não ir muito longe, gente perto, tá perto da gente, que apoiava, que tipo, acreditou no trampo, sabe? O Didi, ele meio que apresentou o Black, e junto com isso, no aniversário dele, uma festa que a gente tocou, eu conheci o Pedroso, que é um cara que é sonorizador, e trabalha comigo, com nós, na verdade, até hoje, assim, tipo, qualquer coisa que eu preciso, eu chamo ele, seja campeonato de skate com o Fino, no evento de grafite do LA, sabe? Um evento do Crânio mesmo, lá no Slash Day. São tudo coisas que o Pedroso é um cara que está sempre presente e faz um esforço danado para trabalhar com a gente. Então são pessoas que a gente tem que lembrar disso aí, sabe? E nesse tempo de 93 a 98, foi quando a banda durou, a gente teve muitas mazelas, né? E teve também momentos de glória, tipo gravação do PVC no Fest Rock, que hoje a gente teve a oportunidade de tocar pela primeira vez no Expresso 356, que era uma grande casa local. A gente participou de N eventos de skate, da Freedom Fog, da Kicks, eventos da prefeitura, eventos local organizados pelo Filho dos Guris da Associação de Skate. E com patrocínio da Hard Rule, da Brutal, onde o Filho também trabalhou na Brutal durante quase a vida dele toda, né, Filho? A própria Demo. A Demo, que apoiou nós fazendo camiseta. O Raimundo foi um cara também bastante influenciador na nossa existência. E cara, na época assim, eu acho que se nós tivéssemos dado seguimento, a coisa tinha ido um pouquinho mais além, ou não, porque pelo nosso amadorismo, né, meu? E a gente foi fazendo demos e fitas demo, encontrei uma de 93 esses dias, que vai estar ilustrada nesse vídeo. E então a perspectiva da Código no passado era legal porque nós tínhamos um certo fã-clube, assim, saca? Por mais que nós não entendesse aquilo naquela época, a dimensão da coisa, pela inexistência da rede social, da internet, né? Era tudo no tete-a-tete, levava um flyerzinho pro lugar, era um falando pro outro, era uma loucurada, né, Beck? O cara saía tudo a pé daqui pra Esteio. Não existia telefone, nada, existia cara, internet, nós éramos não pelados, existia... sonhador, tá ligado? E, mano, o que eu vou dizer, cara? 1993, cara, meia hora de assunto, de histórias, resumida uma vida, tá ligado? Cada dia é uma sobrevivência, cada dia é um leão que a gente mata. É conhecido! Na delega de polícia, fichado para ele, cai na malha da justiça e como cobra tá sempre se esgueirando. Nele a lei cai em cima, é marginal, ele é malandro. Uma doença que a lei chama de letal. Quase igual a falta, é pior do que passar fazendo lança com bala. Cola, fumo, farinha, pedido na justiça, transa, sai fora da linha. Será sempre o que é, não vai se arrepender. Marginalizado, vende a alma pra viver fechando aqui. Que eles querem deixar, disputa o espaço.
conheci o Lúcio através do meu irmão Pablo, que foi DJ da banda por um tempo. Né? Uns 2 anos depois, já entrando na adolescência, muito rebelde, eu achei a cassete lá em casa, escutei Terra de Ninguém e gostei muito. E adotei essa cassete para mim, até por ser uma mudança milenar, a gente chegando ali nos anos 2000, isso aqui cada vez era mais raro e, de fato, viraria uma relíquia no futuro. Bom, o Black eu conheci ele antes de ser Black, ele era Luciano. Ele ia lá em casa, nós que lembramos de Black, né? Mas aí a gente fazia nossas festinhas e tudo, né? Foi ali por meados de... nos anos 90, 91, 92, que eu conheci o Lúcio, né? Através de um amigo meu, Moisés, Didi, que foi fazer um aniversário ali e eu levei o som, ele levou um pouco dele, a gente fez um negócio entre profissional e amador, né? E botava som e o Black sempre no meio, sempre querendo curtir, querendo aprender sobre música, conhecer música nova, e a gente sempre ia atrás de música nova e apresentava pra ele, né? E a gente fazia várias festas, né? E numa dessas festas, no meu aniversário, no Galpão Crioulo, né? Eu pensei em botar uma banda, né? Pra tocar junto. Aí eu pensei na banda do Lúcio. E a princípio ia ser o aniversário dele, né? E o Lúcio tocou ali, né? Daí Moisés botava as músicas de meia gótica, né? E depois no intervalo o Lúcio entrava com o hardcore, né? E som, né? Daí tinha joguinho de luz, toda essa parafernália aí, né? Falei com o Lúcio e o Black sempre na organização da festa também, né? Sempre agitando a festa. E foi lá que o Black conheceu o Lúcio. Eu achei que até que já conhecia o Lúcio, né? Mas eu conhecia o Lúcio antes. Aí lá eles se conheceram, trocar ideia, né? Aí um casou com o outro, entendeu? A festa foi até de madrugada ali, né? E o pessoal, assim, a vizinhança ali toda apavorada, né? Mas foi legal a experiência em si, né? A pouco acabava, mais R$1 de cada um. Vamos lá, mais 1 litrão, mais um garrafão. E assim ia de noite, sabadão. Eu lembro, eu passava pouco ali, mas eu... E a galera do banco lá da frente, lá, A gente pegava o banco taxista, né? os guri, o Oreci, Neneca, Novinho, Irã, ficava ali escutando rock a fuder, né, Helmet, Pantera e tal, e se juntava com a gente. Claro, mas é de outra tribo, o Lúcio era de outra mais punk, né? Com a banda Código Penal, né? O Lúcio, o Luciano, acho que tinha o Pereba na batera, né? Aí foi, mas antes disso aí a gente fazia vários eventos pequenos, né? Tipo embaixo do meu prédio, botava o som e tinha várias tribos que botavam, que curtiam, né? E as tribos às vezes se reuniam num lugar só. E tinha essa junção, né? De vários elementos, né? Clubber, rock, punk. O Lúcio era da tribo punk, né? A gente era mais clubber, né? Mas tinha a galera mais do rock. Mas tudo se unia e ninguém brigava, todo mundo conversava, né? E fazia alguns rolês, tipo, aleatórios junto. Fora outras presepadas já que a gente fez também em Pinhal, lá no bar do Marlon e do Edinho. E depois vários outros eventos que o Lúcio estava sempre junto, né? Na Unblock com hip hop depois. Aqui no Cantos Bar, ali do Ivan, ali do lado 7. Volta e meia a gente estava se fechando por ali. Eu acabei guardando todos esses anos, né? Saí da cidade e tive meus filhos. O meu mais velho hoje é músico também. Escutou, gosta da banda, já foi a alguns shows. Então a gente acaba passando de geração em geração e ela continua viva aí todos esses anos, né? Então, aquela menina, né, que virou uma adolescente rebelde, armando DJ, guardou essa fita, que hoje ela é o registro mais antigo da banda. Então, a gente era uma galera assim do bairro aqui, e daí tava começando a andar de skate, começando a conhecer música, essas coisas assim, que tudo tem influência do skate e tal. E a galera, o Lúcio já é uma geração mais velha do que a minha galera naquela época. E o Lúcio sempre envolvido com música, e naquela época tudo era muito difícil assim, da gente conhecer as bandas, que tudo era importado, tudo era caro, tudo era difícil. E o Lúcio já tinha esse conhecimento. Então como conheci o pessoal da Código Penal, conheci com Black,
O Black, eu conheci ele, é o integrante da Código Penal, né? E eu trabalhava numa empresa que se chama Hard Roll, lá em Esteio, em 1992, 93, por aí. E o Black, ele era vocalista, cantava mais naquela época, né? Ele era vocalista e ele que fez o jingle da Hard Roll. Tá? E nessa minha festa eu quis botar junto um rolê aleatório, que foi a banda punk do Lúcio, né? Que era a Causa Mortes. Aí, e lá ele conheceu o Pedroso, ele conheceu mais gente, além do Lúcio, né? E tipo, abriu o leque de opções pra ele bem bom, entendeu? Que eu achei que ele teria que conhecer o Lúcio, o Black. Mas aí conheceu lá e abriu várias possibilidades pra todo mundo. Tanto o Pedroso, como pro Lúcio e pro Black, né? E pra mim também. Foi, daí depois ele formou a Código Penal. E daí sempre onde ele ia tocar, a nossa galera ia junto pra curtir ele. E o Lúcio, se eu não me engano, era baixista e cantor também, mas o Black que fez o vocal do jingle. Ali eu conheci o Lúcio, que hoje é vocalista da Código, né? E eu conheci o Lúcio através do skate. Cara, o Crânio e a Código eu conheci na época dos meus 13, 14 anos, a primeira vez que eu vi os caras em cima de um caminhão na sorveteria, naquela esquina, aquela loucura de hardcore pegando, aquilo deu um impacto na minha mente, assim, muito foda. Me lembro ainda de um show que ele fez na sorveteria, a antiga sorveteria que tinha aqui no centro da cidade. E, pô, a galera toda ia, curtia um monte, inclusive, assim, de influência, né, por exemplo, primeira vez que eu ouvi Rage Against the Machine, não foi a banda Rage Against the Machine, foi a Código Penal fazendo cover da Rage Against the Machine, mesma coisa a Body Count. Era uma época que eu já tava andando de skate, conhecendo essa parada toda de movimento punk, skate, e grafite, enfim. E era a época também que eu já tava conhecendo outras bandas foda. E eu vi uma banda foda ao vivo e aquilo me marcou pra sempre, tá ligado? Tipo, quanto à atitude dos caras no palco, letra, som, aquilo, tipo, mexeu muito com a minha cabeça e com a minha vida, né, cara? E até hoje eu sinto uma satisfação imensa quando eu escuto o som dos caras, tipo, tocando na minha playlist ali junto com, sei lá, com Black Sabbath, com Body Count, com Ratos de Porão, tá ligado? E a Código ali, tipo, fincado no troço como um pilar, saca? E o Black também, quando eu conheci o Black já me apresentou o Lúcio, daí o Lúcio a gente foi andando mais junto ali, através do skate, né? E isso no início dos anos 90, sei lá, 93, 94, por aí mais ou menos. Aí depois eu me introduzi mais no mundo do skate, assim, parei um pouco de ir nos shows. Aí depois em 90 e eu acho que 98, teve a inauguração do skate park aqui em Sapucaí do Sul. E eu lembro que a Código Penal foi uma das bandas que abriu o show. Cara, a gente, depois disso, eu tive uma marca que se chama ainda, né, que ela existe ainda, a Brutal Boards, né, que onde a gente tentava apoiar, porque era muito difícil, né, a gente estava ali fazendo uma marca, confecção e no meio do skate também, tirando dinheiro próprio para fazer acontecer a coisa. E a gente estava tentando dar um apoio ali nas bandas do Lúcio. Até naquela época eles tinham conseguido um patrocínio da Freedom Fog, que a Freedom Fog era quem patrocinava a nossa pista. E eles conseguiram fechar um contrato e tal. E daí abriram um show lá na inauguração da pista. É embaçado pra caralho, saca? Uma influência muito forte, assim, de comportamento, de ideia, saca? E é muito além do som, saca? Esse lance da atitude é o que mais me motiva, assim, me inspira, o lance da Código, tá ligado? E é uma das coisas que me fez chegar onde eu tô, nessa influência da rua, enfim, saca? E conhecer essa galera, assim, conhecer os caras pra mim é muito satisfatório, tá ligado? E ver os caras voltando hoje com gana, assim, de fazer o troço com a mesma vibe da antigamente, assim,
é foda, cara. É simplesmente o que eu tenho que dizer, é foda pra caralho. Saca? O Código Penal além da imaginação, cara. O Código Penal, e a gente, onde ele tava infiltrado ali com as bandas dele, com os projetos dele, essa marca que eu fazia parte, que eu era um dos proprietários, a gente dava roupa, às vezes ajudava em alguma coisa de alimentação, um cachorro quente, um podrão ali, sentar no cordão da calçada, né? Ajudava a tomar uma cerveja, tomar uma bira, né, meu? E essa aí foi a caminhada nossa, assim, a minha participação que eu tive nessa banda desses loucos aí que, puta, hoje tá trimassa. Os caras abriram o Ratos de Porão, eu chego até a me arrepiar aqui. E eu fico muito orgulhoso desses caras aí, meu. Levar o som deles aí. E, cara, é isso aí. Ó, foda. A Código tem que crescer muito e é foda a história dos caras aí. Respeito de coração. É isso aí. Tamo junto. E, tipo, eu conheci o Black, conheci o Lúcio, que tocava um baixo. E me apresentou o instrumento. E eu fazia uns barulhinhos e pá. Vamos se juntar, fazer um som na garagem, da estando. Não, e a real, Tatu, é que assim, cara, a gente era renegado. Tipo, eu e Pereba, no meio da galera que nós andava, nós colava, primeiro, 2 pretos, né, mano? Colava com um bando de metaleiro branco, que não entendia qual era a nossa viagem, por ser preto, e por curtir outras coisas além do heavy metal. Eu ouvia rap, muito soul music, black samba, e essa influência trouxe meio que uma divergência. A música negra, né, que até então eu não conhecia, não me aprofundava, me identifiquei mais, daí foi daí que a gente começou, por conta de ser negro também, tá? Me identifiquei mais e com esse lance aí de hip hop e tal. Até o dia que a gente gravou a fita no Nanão lá, né? Sim, até. Baixo, bateria com distorção, baixo com distorção, bateria e voz. Foi a primeira demo. Né? Foi que a gente mandou pro PV Sinos, onde se classificou entre 250 bandas dentro do estado inteiro para participar de uma coletânea do festival. A nossa história começa aqui mais ou menos em 1989. E a galera, com a gurizada aqui, quem tocava o instrumento era meio marginalizado. A galera não era bem vista assim quem tocava. Hoje eu faço parte da banda, mas a antiga eu acompanhei toda a trajetória, né? Tanto na Center ali, como no Vira Verão, outros lugares, no underground em Esteio. E desde o início o que mais me chamou a atenção na banda era o seguinte, era um trio. Eu não tinha coragem de chegar nem perto dos caras, porque eu imaginava que nem daqui do sul os caras eram, porque tamanho era doideira. Eu ouvi falar do Lúcio a primeira vez aí por intermédio do meu irmão, que era aí da época da sorveteria e tudo mais, né? E um dia fechei ali, não tava no Sonu, em São Leopoldo, fechei o cara tocando som ali, ofereci uma ceva pra ele não quis, tava trabalhando, não sei, nunca tomou no trabalho. E aí fomos trocando uma ideia e tudo mais, aí quando eu vi, tá, mas tu é o Lúcio HC, daí, cara, eu sei quem tu é, tu conhece meu irmão e tal, daí a gente, beleza. Nisso passa um tempo aí, né, eles estavam ensaiando ali no Edinho, né, onde a gente sai aí hoje, e aí veio o convite ali de eu tocar na banda. E a nossa amizade é essa aí, meu, é desde 89, e eu acredito que muito antes, porque antes disso, antes do instrumento, tinha a galera do parquinho, gurizada, piá, se criamos aqui na Coab, entendeu? E é isso aí, velho, a minha história com a música, com a Código é essa aí, estamos aí até hoje, compondo e fazendo, e acreditando. Que já viu que eu tava fazendo um som com Tatu ali antes, né? E aí por esse intermédio aí que eu conheci a Código, né? Claro, antes ali eu já ouvia a banda ali dentro do estúdio e tudo mais, já tinha ido em algum show ali, o show da inauguração do Marginalizado ali. E aí houve o convite aí e estamos aí agora fazendo som. Quando eu descobri que os caras eram de Sapucaia, que é dos blocos, eu fiquei impressionado e até nem acreditava, né?
E hoje, como fã, hoje eu faço parte também da banda. Depois de um tempo a gente trocou muita ideia, né, em relação a tocar. Falava com o Lúcio, via em outras gigs, Pereba, Black tocando aí a rapaziada e não fechava nunca. Aí deu uma sumida, fiquei uns 12 anos aí no Rio de Janeiro. Quando eu voltei, encontrei com o Lúcio de novo e decidimos fazer o som, né, que a gente já tinha até feito algo no passado, eu, o Lúcio, os primos dele. E ativando de novo a Código, né? Eu tava vendo os outros projetos que eles estavam fazendo e conseguimos fechar e tá sendo bem massa pra mim porque é duas questões, né? No passado eu era fã, hoje eu faço parte da banda e isso aí pra mim não tem preço, né? Desde que eu assisti, caralho, mano, a banda tá acontecendo. E foi onde foi o primeiro passo pra gente acreditar que existia uma banda ali. Que até então nós éramos um juntamento de moleque, sem noção nenhuma, fazendo barulho. Sim. Sabe? Foi quando a gente coordenou as coisas, começou a levar mais a sério. Entrou um guitarrista, que então não tinha guitarrista, né? A gente começou a levar mais a sério, fazer sequência de ensaios. Era um trio, né? Era nós três aqui. E o importante é salientar, né, Lúcio, que grande parte do pessoal que hoje gosta da gente, virou fã, curtiu na época que era só nós três. Era só nós três. Baixo pesado, batera, vocal. Metalzona da Boss. Sim. Isso aí, a galera de skate já curtia esse tipo de som. Aí todo mundo pá. Né, e eu, por andar de skate, cara, eu tinha essa veia do hip hop, do punk, do metal e desses sons aí que eu já curtia pra caralho e trazia pra dentro da banda. E sem querer, velho, nós estávamos criando um movimento urbano na cidade. Porque que surgiram daqui grafiteiros, MCs, DJs, B-boys e tatuadores, cara. Influenciou pra caralho, né? Tipo, comecei a querer fazer um som também. Já formei uma banda com meus camaradas ali, 14, 15 anos, a gente aprendeu a tocar tocando, aquela coisa do punk, da Código, Ratos, Dead Kennedys, skate. E até hoje, tá ligado? É um troço que me alimenta assim, a minha mente, a minha alma. E tá aqui, tá ligado? Tá na minha mão, tá no meu olhar pro mundo, assim. Tá no meu trabalho, saca? É uma influência fodida pra caralho. Peso ao extremo, com batidas funkeadas, levadas ao Groove, extremo. Né? E vocal de hip hop que foi o que transformou a Código Penal no que é hoje, né? Isso dava um diferencial em relação às outras bandas da época, né? Ontem eu tava conversando com a Valesca, que ela falou que o lance da identidade musical... Ela foi bem ousada, né? E quando eu montei Calça Mortes com o Pereba, a intenção era fazer justamente a mistura do rap com hardcore, porque eu tinha escutado o Run DMC com o Aerosmith e tinha escutado o Public Enemy com o Anthrax, daqui a pouco ele chapou minha cabeça. Beast Boys. Beast Boys também, tinha o Antônio Araia lá fazendo som, da banda do Brooklyn, E essas bandas, cara, fizeram minha mente pirar. Foi quando eu conheci o Black e resolvi juntar todo mundo. E o Tatu foi o seguinte, cara. Alguém chegou ali pra nós, meu, tem os guris tocando lá numa garagem lá na frente. Vou lá mostrar o som que vocês fazem pra eles. Daí fui eu, o Locke, que é o meu guitarrista que tocava na Casa Morte, e o Pereba. Eu peguei meu baixo, eu peguei o dele, não lembro se era meu, se era meu baixo. E entreguei meu toque assim, ó. Isso aí. Três notinhas pra esse louco. E o cara se encarnou e virou um baixista monstro, tá ligado? Ele passou a vida. Tivemos projetos juntos, outros não. Sabe, brigamos, não brigamos, mas sempre tinham perto. Isso... A gente briga, mas não leva pro coração. E lá atrás, lá, com toda a iniciativa que a gente teve, a gente ia pro Rubem Dario, a gente ia pros campeonatos de skate. A gente tava sempre tentando curtir aquela onda que tava o hip hop, né? O tava surgindo, metal, né, meu? Que tava surgindo, todo mundo toda a aprendendo cena. A fazer a porra, velho. Isso aí, Sapucaia tava crescendo muito na cena de rock. O hip hop a gente tava trazendo, e a gente que trouxe isso. Nós vinha da era de Aquários, né? Nós vinha de anos 70 pra 80, que era uma bosta. Pra 90 tá tudo mudando. Isso aí. O hip hop era nas mazelas, era onde era o bairro pobre, a periferia mesmo, e a gente foi trazendo pra cá, foi desenvolvendo, foi goela abaixo, né? Ninguém queria ouvir aquilo. Isso aí, tocando, entrando no meio das bandas de rock, né? Trazendo toda aquela cena de hip hop com rock, né? Pra dentro disso. Os caras olhavam pra gente e viam, o que esses caras estão fazendo aí? E a gente adentrava nos eventos, no show, que era sorveteria. Nós fazia show com tecladinho, a gente comprou um teclado do Black, o Pereba tocava a bateria do teclado, tá ligado? Com um prato aleatório, tocando assim, nós cantando no quarto com violão, saca? Isso eu tenho foto ali pra mostrar pra vocês depois. Então assim começou, cara, foi tudo sem plano, sem planejamento, sem nada, sabe?
Não tinha condições, não tinha ninguém pra dizer assim, faz assim. Sabe, eu comprei meu tocadisco em 2000, velho. Já fazia mais de 10 anos que eu tocava, saca? Então, até tu ter uma estrutura, até tu ter um conhecimento, planejamento e ter dinheiro, isso são anos e anos de trabalho. Tá falando aquela relação que a gente tava falando de fã ali, né? Eu me lembro que na época, assim, tipo assim, a gente eu e os guris daqui, a gente já ia pros campeonatos de skate em vários lugares, Porto Alegre, Novo Hamburgo, sei lá, afins. E sempre a gente ia falar com a galera local, da onde a gente ia, e os caras, da vocês são de Sapucaia, conhece o Lúcio Black. Cara, qualquer lugar que a gente ia, conhece o Lúcio Black. Mas era chato, pode crer. Entendeu? Aí tipo assim, que lá dava tipo um orgulho pra gente, que legal, os caras, né? Representando a cidade, né? Representa e tal, Daí isso aí marcou bastante. Isso foi sem querer, velho. Tipo, na insistência de querer aparecer e mostrar o trampo, tá ligado? Naquele lugar que nós chegávamos, nós deixávamos uma gotinha lá. Era Viamão, era Esteio, era Alvorada, Gravataí. Gravataí, nós pegávamos uma gotinha. Às vezes o show era uma bosta, não tinha estrutura nenhuma, às vezes era legal. Sabe, assim nós ia fazendo, mano. Eu acho que temos. Importante ressaltar, né, Lúcio, que nessa época aí a gente tinha, cada um ficava em cada canto dos blocos, em cada tribo. Cada um tinha sua tribo, da rua uma tribo. Isso era legal. Curtia EBM, curtia eletrônico, curtia rock, clubber, né? curtia hardcore. E aí a gente se juntou tudo nessa tribo para fazer o que é hoje a Código Penal. Foi sem querer, né, Pereba? A gente fez porque a gente sabia fazer, né, mano? Tipo, não teria como ser outras pessoas fazendo isso, sabe? Eu acho que hoje em dia, escutando aquelas gravações, dá pra ter uma ideia por que a galera ficava tão... porque era nervoso o negócio, né? Impressionado. Era nervoso, nós estávamos à frente do tempo sem saber. Bando de idiota fazendo barulho sem saber do futuro, tá ligado? Com certeza. E é o que estava acontecendo em outras cenas, tipo The Fala, Planet Ramp, Charlie Brown Jr., Pavilhão 9. São tudo bandas contemporâneas que hoje costumam comparar com a gente. Só que quando a gente começou, não existia nenhum deles. Entendeu? Até existia uma, estava no mesmo patamar, estava no mesmo lugar, na outra. Não tinha fama, não tinha sucesso, não tinha ainda nada disso aí. Daí muita gente, vocês parecem o fulano. Cara, é coincidência, a gente não copiou os caras, a gente nem gosta dos caras, tá ligado? E, enfim, cara, é alguma coisa que pode dizer que é inspirador e faz... tem uma influência muito forte na minha vida, assim, com tudo que eu faço, assim, no meu profissional, no meu pessoal, espiritual, saca? O lance é pesado, cara, eu curto pra caralho e é isso aí, não tenho palavra além disso, tá ligado? É foda, cara, pra mim é vital, saca, a influência dos caras, assim, e conhecer os caras também, né? É arrepiante, tá ligado? Tu ouvir o som dos caras e tu conhecer essa galera é sensacional, é foda. Mesmo que ele não tava participando da banda, ele tá participando do processo de aprendizado pra vir tocar com a gente. E hoje ele tá pronto e quebrando tudo, mano. Ligado? E eu acho que daqui pra frente tem turnê, tem um monte de coisa pra acontecer aí. Esse filme, inclusive, né, que eu acho do caralho, que vai ser uma virada de chave, eu acho importante pra gente. E gol, código, né, mano? Pra frente. Sem rosto, um crime que não tem corpo, sentença sem veredito e o réu, só mais um preto maldito, caiu na mão do sistema que ele é tal quanto a punição. Território sem lei, perímetro criminal, aonde o medo impera, a população prolifera, 57 pessoas, uma única cela. Pagam e cumprem a pena,